Shalom! Mais uma pepita de cultura hebraica para o enriquecimento da nossa vida espiritual, intelectual, emocional, que possamos aprender a extrair as riquezas da Escritura e aplicá-las na nossa história de vida. Em 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ver, Adonai disse a Samuel, e o Senhor chama Samuel e prepara-o para que ele possa sair do norte de Israel para o sul de Israel, onde habitava Jessé, para que ele fosse ungir alguém que o eterno Deus de Israel diz: eu provi para mim um rei. Essa linguagem significa dizer: eu estou revelando a você, Samuel, mas eu estou te dizendo que eu provi para mim, ou seja, isso é um assunto meu. Eu estou revelando a você. Não fale para ninguém. Guarde isso em segredo. Vou te dar uma missão. Esta missão de Samuel ir ungir um rei que Deus proveu para si, enquanto que já havia um rei estabelecido que foi ungido por Samuel. A ordem também divina. Só que tem um detalhe. Samuel ungiu a Saul, o primeiro rei de Israel. E Saul nunca honrou a Deus, nunca honrou a Israel e também não honrou ao profeta. Vivia fazendo coisas erradas, trazendo vergonha àquele que, primeiro, permitiu que ele reinasse, Deus. Segundo, aquele que o ungiu, o profeta Samuel, e também não honrava o seu povo, a ponto de chegar o tempo de matar os sacerdotes de Deus. Imagina o peso do coração do profeta Samuel, que viveu todo o período em que Saul reinava, com peso, porque se ele fazia alguma coisa errada, certamente alguém acusava Samuel e dizia: mas quem ungiu foi o profeta. O profeta Samuel foi quem ungiu. Olha o que ele fez. Então, toda a desonra que Saul promovia diante dos olhos de Deus, diante dos olhos de Israel e das nações, respingava na reputação e na honra de Samuel. Mas Samuel não era desonrado. Samuel vivia na presença de Deus. Samuel obedecia à voz divina. Samuel construía a sua honra diante de Deus, mas Saul, o ungido, respingava seus erros, suas falhas, iniquidades, pecados na honra do profeta. E aqui eu percebo algo, que a honra de quem honra a Deus aumenta quando é desonrado por homens sem honra. Saul, então, quando chega o período de estar se aproximando dele estar sendo substituído, já estava rejeitado por Deus, porque ele estava reinando, mas não tinha mais a presença. Ele era líder, ele estava dominando, mas ele não tinha a direção nem a presença divina. Estar em posição de liderança não significa estar aprovado por aquele que separa líderes em excelência, o eterno Deus de Israel. Então Deus diz a Samuel: você vai descer até o sul de Israel e você vai ungir alguém rei para mim. Quando Deus diz é para mim, esse rei consola o coração de Samuel, porque Samuel entende: poxa, se eu vou ungir outro que o Senhor mandou, olha o que eu tenho passado todo esse tempo e agora eu tenho que ungir. Deus diz: não, esse é para mim. Guarda o segredo, fecha a sua boca, eu te revelo, você tem maturidade, não fala nada. Sabe por quê? Porque esse que você vai ungir vai compensar toda a desonra do primeiro ungido. O primeiro era ungido, mas era desonrado. Era ungido, mas não tinha vida. Era ungido, mas não tinha testemunho. Era ungido, mas não honrava os céus. Deus disse: você vai ungir este. Eu tenho ele para mim como rei. Então, quando Samuel desce até lá, e toda a história que nós já conhecemos, e faz uma oferta de paz, vai para a casa de Jessé, e Jessé então chama seus filhos. Ele provavelmente disse: traga seus filhos, porque eu vou ungir um. Então Jessé traz o mais velho e depois vai trazendo todos os seus filhos. São 7 filhos que ele tem do seu casamento, e nenhum destes é aprovado por Deus.
porque pelo profeta foi aprovado logo o primeiro, e depois o segundo, e depois o terceiro. E Deus, que conhece o coração, disse: não, eu rejeitei. Mas não tem escrito e nem está dito que Samuel disse que estava na casa para ungir rei. Simplesmente chamou para que apresentassem diante dele. Quando então ele questiona e vem então aquele que é o menor, o outro, o sem nome, que estava cuidando do rebanho, seu pai, antes dele chegar, Samuel disse: ninguém se assenta na mesa até que ele chegue. Porém, nós lendo a escritura vamos observar que Samuel se sentou. Ele disse: ninguém senta, mas ele se sentou. E ele era um profeta, ele era um homem de Deus reconhecido, com peso, com vida, com testemunho, e ele era velho. Provavelmente o peso da idade lhe pesou sobre o seu corpo e ele precisou sentar-se. Então ele sentou-se, mas ninguém disse nada. Mas quando Davi entra, o eterno Deus de Israel fala ao coração de Samuel e diz: levante-se. Por quê? Porque tu é profeta, tu é juiz, tu já foi sacerdote, enfim. Porém, tu não és rei. E este é o futuro rei de Israel. Levante-se para ele. Sabe o que eu entendo com isso? Deus fará levantar alguém de peso, de nome, de posição alta e elevada para socorrer aqueles a qual ele separa com unção específica para obra específica para cumprir o seu propósito. Porque a promessa nos alegra, o processo nos fere, mas o propósito nos cura. Então ele vai ungir a Davi diante dos olhos dos seus 7 irmãos. Qual é a unção que Samuel está trazendo para Davi? É uma unção de primogenitura, porque Davi é o 8º filho do 2º casamento de Jessé, porque Jessé tinha ficado viúvo e casa novamente. Um dos nomes reconhecidos dentro da cultura hebraica da mãe de Davi é Naás. E Naás, quando gera Davi de uma forma muito complicada. Davi nasce com um problema de pele, Davi nasce com um problema de coração, Davi nasce meio que mal gerado e com 7 meses. E assim diz a cultura. E aqui nós vamos compreender algumas coisas interessantes. Davi nasce com problema de coração. Então está escrito que Davi é o 2º homem a receber um coração de Deus. Não como foi traduzido para nós no português, que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não é isso que está escrito e não foi isso que ocorreu, porque o primeiro que recebeu o coração de Deus foi Adão e o segundo foi Davi. Então Davi vai ser ungido porque ele é o primogênito do 2º casamento, não aceito pelos seus irmãos, e ele recebe uma unção de primogenitura porque o primogênito tem o direito da bênção duplicada. Então ele é ungido aos 16 anos de idade. Um ano seguinte, nos 17 anos, então, ele vai estar matando um leão, guardando as ovelhas da casa do seu pai. Com 18 anos, ele mata um urso, guardando as ovelhas da casa do seu pai. 7 anos depois, quando se cumpre um ciclo de 7, ele tem 25 anos. Aos 25 anos, então, é quando aparece no cenário o Golias, que não era filisteu, era um mercenário das nações. Quem lhe pagasse mais, quem lhe desse o que ele exigisse, ele trabalhava. Golias, dentro da história, teria 250 anos e Davi, 25 anos. O que é que eu entendo com isso? Deus ainda usa dízimo vivo para derrubar gigantes. E para não entrar em maiores detalhes sobre Golias, porque é uma história bem interessante, mas a unção que Davi recebe equivale a 25% diante dos seus irmãos. Depois ele vai ser ungido sobre a casa do seu pai, que era de Judá, porque sua mãe era da tribo de Levi. Ele vai ser ungido sobre a tribo de Judá, então ele recebe mais 25% de uma nova unção.
Somente quando ele reinar na terceira unção que ele vai receber, que é o único homem na Bíblia que vai dizer que recebeu 3 unções durante sua vida, é que ele vai então ser rei sobre todo o Israel. Então ele recebe mais 50%. A unção que Deus tinha reservada para Davi era uma unção tão grande, tão forte, tão profunda, tão linda, tão maravilhosa, tão excelente, que teve que ser dividida em 3 partes. Que Deus abençoe o seu coração. Não esqueça de dar o like, se inscreva no canal, que isso fortalece, não custa nada para você e edifica vidas. Deus te abençoe.